Como o Monografes avalia e dá as notas? Então, hoje nós vamos responder essa dúvida. Um aluno entrou em contato com a gente, informando que seguiu o modelo de revisão bibliográfica, só que o Monografes deu a nota 6,7. Então, vamos entender por que o Monografes deu essa nota. Observando aqui, ele está usando o modelo de revisão bibliográfica mesmo, e para a escrita nós usamos o assistente de blogs, que é o orientador, né? Ele apresenta o que o aluno precisa trazer dentro da revisão bibliográfica. Então, como um dos passos, né, que o aluno às vezes tem dificuldade é exatamente o que colocar, né, qual momento citar, o que trazer de referência, então o assistente ele orienta passo a passo. Aqui nós estamos no primeiro parágrafo e eu percebi que o que aconteceu com o aluno foi exatamente aqui no primeiro parágrafo, né? Primeiro, o Monografes, ele pede para o aluno trazer o que os estudos mostram. Então, aqui a gente tem uma explicação, né, em relação ao tema que deseja falar, precisa procurar estudos que falam sobre o tema e, nesse bloco, mencionar um ou vários estudos. Tem mais alguns detalhes aqui, nós sempre deixamos também exemplos, né, do que o aluno precisa fazer, e a gente pode observar que no exemplo a gente tem um parágrafo. Ó. Cada exemplo ele consta um parágrafo apenas. Aqui no bloco de conteúdo, o aluno trouxe vários parágrafos. Então, o que seria parágrafo? Né? Às vezes o aluno não sabe o que é parágrafo, a diferença de um parágrafo para frase. Nesse caso aqui, ó, onde eu vou selecionar, ó, esse aqui é considerado um parágrafo. Então, iniciou, teve um ponto final e finalizou com mais uma frase. Aqui é um parágrafo. Aqui embaixo nós temos um segundo parágrafo. Ó, iniciou, teve um ponto, então teve uma citação, depois teve um argumento, depois teve uma conclusão, né, um parágrafo. Agora aqui a gente já tem outro parágrafo, então temos, né, que já é o terceiro, quarto, quinto, sexto. Aqui é uma frase solta, porque ela iniciou, teve um ponto e não teve uma continuação. Aqui também, ó, iniciou, teve um ponto, não teve uma continuação, então não é considerado parágrafo e não pode deixar frases soltas durante o texto. Então, nesse caso aqui, né, para deixar como um parágrafo, eu juntaria os dois. Ó. Então, basicamente, aqui temos 8, né, 9, 10, 11 parágrafos onde deveria ser apenas um. Porque o Monografes, ele orienta, como eu mencionei, parágrafo por parágrafo. E cada tópico desse aqui à esquerda é um parágrafo. Ou seja, no total, essa revisão ela deveria ter 10 parágrafos. Cada parágrafo, o Monografes tem uma orientação. E cada tópico desse, o aluno traz um parágrafo diferente. Então, vamos lá, né? Agora, conferir a nota. Ó. Como o aluno mencionou, nota 6,7. Por que deu essa nota? Aqui na frente a gente tem a opção de mostrar regras. E aqui ele fala que deve conter no máximo 180 palavras. Ou seja, o aluno precisa escrever aqui até 180 palavras. Quando a gente desce a tela, a gente observa que o aluno trouxe 766 palavras. Então, ultrapassou muito de 180. Claro, esse 180 aqui é para manter o aluno, né, numa média que ele precisa trazer. A revisão, o aluno pode até escrever um pouco a mais, mas é muito importante que o aluno siga fielmente o que o bloco está pedindo. Então, ou seja, aqui nesse bloco veio conteúdos a mais. Aqui era para ele focar apenas nisso aqui, ó. Né, falar do que em relação ao tema, né, que ele deseja falar, procurar estudos que falam sobre o tema e mencionar um ou vários. E aqui ele vai falar sobre o que esses artigos mencionam no objetivo, em relação ao objetivo específico dele. Aqui, né, pegue um dos seus objetivos, vá até uma base, procure sobre o seu tema do objetivo, anote os artigos que encontra, leia o resumo de todos os artigos, né? Leia principalmente aqui o objetivo, o método, o resultado, discussão. Selecione um 5 como principal e depois falar sobre esses artigos. Fiz isso, né? Aqui no máximo 180 palavras, não seria legal passar muito disso, como aqui passou muito, né? A gente vai precisar eliminar alguns parágrafos. Mas fica tranquilo que
no bloco seguinte, ele vai pedir para você continuar trazendo esses dados. Então, a revisão do aluno até está incompleta. Eu percebi que ela ficou só nesse primeiro parágrafo. Quando eu peço para o monográfico salvar e avançar, ele me leva para o segundo parágrafo da minha revisão bibliográfica. Então, primeiro eu escrevi sobre o que os estudos mostram, agora eu vou falar da autoridade do autor da pesquisa, ou seja, ele vai continuar trazendo informações sobre essa revisão bibliográfica. Então, aqui, ó, neste bloco, mostre que investigou a vida do autor, mostre, né, que conhece sua bibliografia e história. Isso vai mostrar a confiabilidade dos dados que o aluno apresentou, né, no primeiro parágrafo. Então, aqui, ele poderia trazer dois parágrafos, igual o exemplo, ó, tem um parágrafo aqui, finalizou aqui, e mais um para complementar. E esse ficou em branco. Então, talvez o aluno não conhece muito bem ainda o assistente, né? Mas a cada tópico do assistente, o aluno traz um parágrafo diferente. E eu vi que ele trouxe todos os parágrafos no primeiro bloco apenas. O aluno precisa continuar a pesquisa. Ó. Depois que ele escrever um ou dois parágrafos aqui, ele vai subir, salvar e avançar. Aí agora pede o objeto do estudo da pesquisa. Então aqui tem explicação também. O truque do bloco é explicar a experiência ou experiências na visão sobre como foi feita ou arranjada. O foco aqui é a metodologia usada pelo autor ou autores, né, dos livros que ele mencionou no primeiro parágrafo. Então, aqui ele vai procurar responder como discorreu a pesquisa, quais pessoas eram as ideais, quem poderia ou não ser objeto, quantas pessoas no total foram pesquisadas. No exemplo mostra, né, cada exemplo mostra que tem que ter um ou dois parágrafos, e aqui ele escreveria. Então, tudo que ele trouxe no primeiro, ele vai distribuir nos blocos seguintes, claro, focando no que a explicação está pedindo. Né? Então, por isso que a nota acabou ficando uma nota inferior, porque os dados foram tragos tudo no primeiro parágrafo. E aí talvez ele focou só no que os estudos mostram. Para a revisão bibliográfica ficar completa, ele vai precisar seguir parágrafo por parágrafo, avançar em cada tópico desse aqui que o monográfico apresenta é um parágrafo diferente. Né? Então, em cada um, até chegar à conclusão, ele vai trazer um parágrafo para ter a revisão bibliográfica completa. O mesmo segue para os outros elementos, porque eu observei que a introdução, por exemplo, ela teve uma nota inferior, também 4. Quando eu entro aqui no assistente, ó, a gente observa que está tudo no primeiro parágrafo também, tudo no panorama. Aí depois, ó, pede citação indireta, vou salvar e avançar para ver se ele trouxe. Ó, tá vazia. Então, delimitação do tema, que precisa trazer, que é muito relevante na pesquisa, também está vazio. Então, se o aluno deixar dessa forma, a introdução, a revisão, os capítulos ficarão incompletos. Então, é necessário escrever um parágrafo por bloco, clicar em salvar e avançar até chegar no final para ter a introdução completa e os outros elementos do trabalho também. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, né, com um amigo que está nessa fase de elaboração do trabalho, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Bons estudos!